Se nós olhamos um pouquinho a tradução da Bíblia para nossos dias, nós temos a Bíblia completa em 736 idiomas. Isso é 10% das línguas faladas no mundo, que nós temos a Bíblia toda. Só que são línguas grandes, e elas então significam que 6 bilhões de pessoas, das 8 bilhões ou mais ou menos que nós somos, né, podem ler a Bíblia completa. Então, esses 736. O Novo Testamento está em mais 1.658, mais 824 milhões de pessoas, e trechos da Bíblia em outros 1.264. Significa que 3.658 idiomas têm pelo menos alguma coisa da Bíblia na sua língua. Mais ou menos metade das línguas do mundo. Próximo. Se nós olhamos o que falta ainda 3.640 idiomas que não tem nada da Bíblia. Tem trabalho sendo feito em 1524, quer dizer, metade delas. Não tem nada e que seria importante em 985 idiomas, que significa 30 milhões de pessoas. Naturalmente pode ser um idioma indígena, por exemplo, um idioma tribal, pode ser um idioma mais local, mas que precisa também ter a Bíblia na sua língua. E tem 1131, que os tradutores, por exemplo, a Missão Além, lá em Brasília, que está ligado a Wycliffe, inclusive John Wycliffe deu nome a uma rede de missões que traduzem a Bíblia. Eles dizem que possivelmente não adianta traduzir para esses outros 1131, são 12 milhões de pessoas, não é assim de desprezar, mas são línguas que estão aos poucos morrendo, e provavelmente essas pessoas já conseguem ler algum outro idioma. Mas há necessidade de tradutores da Bíblia, e eu vou voltar para isso mais adiante um pouquinho. Próximo. A importância da Bíblia, naturalmente no conhecimento acerca de Deus. Isso aqui vocês conhecem, eu passo rapidamente. É Deus se revelando, é Deus falando, por isso que é a palavra de Deus. Deus não tenta provar a sua existência, mas Ele fala, e quem fala existe, né? E Deus fala de uma forma dinâmica, Ele fala, acontece, diferente da gente, né? Mas também nos traz o conhecimento acerca do ser humano. E eu creio que isso é importante, porque quando nós pensamos na Bíblia, naturalmente ela é acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca do que Deus quer, o plano de Deus. Então, a Bíblia, na verdade, é centrada em Deus. O Novo Testamento é cristocêntrico, centrado em Jesus Cristo. Quem sabe nós gostaríamos que ela fosse mais antropocêntrica, mais centrado em nós como seres humanos. Ela não é. Inclusive, nós precisamos cuidar um pouquinho em relação ao nosso culto a Deus, inclusive, que nós não sejamos o personagem mais importante, que as coisas estão centradas em nós. É acerca de Deus. Tem que ser centrado no Senhor, tem que ser centrado em Cristo, né? Ao mesmo tempo, a Bíblia nos revela acerca do ser humano. E como eu disse, de uma forma muito clara, a Bíblia mostra quem nós somos, a nossa dependência de Deus, a nossa origem, né? A nossa caminhada durante essa vida, a dependência de Deus, e também o nosso destino, não é verdade? Então a Bíblia é muito clara em relação a isso, por isso ela é muito importante, e principalmente mostrando essa necessidade da reconciliação do ser humano para com o seu Criador, através de Jesus Cristo. Próximo. É um manual de vida, já temos falado sobre isso, inclusive foi falado aqui no estudo que nós tivemos antes aqui do culto. É um manual de vida, que realmente nos corrige, né? Se nós formos abertos para aquilo que a palavra de Deus diz, às vezes a Bíblia fala a nosso favor, né? São promessas, são coisas boas, mas sabe que de vez em quando a Bíblia fala contra a gente, né? Nos corrige, né? Diz, olha, vocês estão errados, estão pensando que assim, mas não é não, né? Falsas ideias, né? Esses fake news gospel que estão por aí, né?
cuidado. Por isso a Bíblia, ela vai nos mostrar qual é, né, o caminho a ser andado, o que é verdade. Dentro, naturalmente, né, de uma leitura correta, né, dentro de uma leitura conhecendo, vamos dizer, o caráter da Bíblia nos seus diferentes aspectos, diferentes partes. Por isso eu acho que é importante a leitura e a aplicação da Bíblia como um todo. E eu gostaria que, né, falamos um pouquinho sobre isso, quem sabe esse ano de 25 seja um ano para a gente ler a Bíblia toda, né, como igreja, de capa a capa, assim por dizer, né? Depois pode ser, né, orientado onde começar, como trabalhar isso e tal, mas precisamos ler a Bíblia como um todo. Eu acho que vocês têm a tendência que eu tenho também de certos trechos que a gente gosta mais, né? Aqueles que a gente sabe o meio de cor e tal. E eu tenho que confessar que muitas vezes quando a gente vai pregar, a gente fica pensando qual seria um texto interessante, né? E quem sabe a gente precisava deixar, né, a Bíblia toda falar conosco, né? Porque ela tem uma mensagem no seu todo. Próximo. Também coerência, eu já falei sobre isso, né? Deus fala de uma forma coerente, é muito diferente de outros textos que são contraditórios, e vocês podem pegar, por exemplo, o Alcorão, quem sabe vai ser dito isso no sábado, que também há muita incoerência, na verdade. Então, Deus, Allah é apresentado de um jeito, mas parece que existem outros aspectos também. Então, a Bíblia não tem isso. Por outro lado, isso é importante, quem sabe principalmente vocês que estão estudando ainda, a Bíblia não é um texto científico, não é um tratado científico. Quando eu estava estudando na área mais das exatas, né, matemática, física, o meu professor na universidade, isso foi lá na Suécia, aqui não acontece isso, mas ele criticava e dizia, olha, você é crente, né? Você acredita nisso aí? Você acredita nessa história da criação? Você acha que é assim que aconteceu? Né? Que Deus pega ali um negócio de barro e tal, e faz, sopra, e de repente tem um ser vivente ali, e depois tira, né, do lado dele, das costelas, uma mulher, né? Vê se dá para fazer uma mulher bonita só da costela, coisa assim. Assim vai, né? Essa crítica que muitas vezes a gente escuta. Mas a Bíblia não está debaixo de um critério científico, né? Não é a Bíblia que vai ser criticada pela cultura ou por certas teorias científicas. Que a Bíblia não encaixa aí, não está aí. A Bíblia está acima de tudo isso aí. A Bíblia não está tentando dizer cientificamente como as coisas aconteceram, mas quem aconteceu e para que aconteceu, né? É uma revelação de Deus como Criador. Os detalhes, nós cremos nesses detalhes, certamente, muitos deles, né? Então, agora, se foi exatamente dessa forma, exatamente num dia, como eu disse antes, isso não tem importância, na verdade, porque isso são critérios nossos, humanos, que nós queremos avaliar se uma coisa é verdadeira ou não, né? Então, não deixe cair nessa de tentar comparar a Bíblia com as questões científicas, descobertas, ou qualquer outra coisa assim. Por outro lado, é interessante notar que aqueles que estudam a geologia, por exemplo, né, os arqueólogos e assim por diante, eles têm visto que segue a ordem que a Bíblia coloca, em termos até das camadas da terra e outras coisas assim. Quer dizer, existe uma coerência aí, mas a Bíblia não pode ser colocada debaixo de uma análise científica nesse sentido, porque esse não é o propósito da palavra de Deus. O propósito da palavra de Deus é falar sobre quem é Deus, quem é o Criador, qual é o relacionamento que Deus quer com a sua criação, com a sua criatura, em relação à sua vida. Próximo.